Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. O Brasil vive momentos de tensão política exacerbada por tudo que tem acontecido no rescaldo do rescaldo. Já tínhamos o rescaldo de uma eleição polarizada e depois tivemos os recentes incidentes em Brasília no domingo 8 de janeiro. E certamente é um momento que está a merecer de nós uma reflexão. E para isso nós convidamos uma pessoa que esteve aqui, mas que tem uma expertise nessa área da observação política, que é o cientista político, o Everton Santiago, com quem a gente conversa agora. Então, Everton, eu já fiz o prólogo da nossa conversa aí por tudo que aconteceu, desde a eleição, desde aquele episódio de domingo, dia 8 de janeiro. E a pergunta que eu faço para você, para começar, e já meio que chutando sua canela, é o seguinte: quicaram a bola para a esquerda? Vamos baixar a nossa bandeira da paixão, vamos dizer assim, fazer uma análise mais técnica, buscar fazer uma análise mais técnica. Eu acredito o seguinte, Eustáquio: a esquerda sabe fazer isso muito bem, né? A esquerda, ela sabe bater pênalti muito bem, isso é inegável, vamos dizer assim, né? Agora, o que a gente precisa, né, o que o universo político precisa compreender, na verdade, nem compreender, é interpretar esse sentimento, né? Eu não posso do dia para a noite transformar milhares de cidadãos em bandidos, né? Eu não posso dizer que essa ala agora é uma ala demonizada e essa aqui é uma ala que não, né? Vitimizada. O processo político é um processo muito duro, né? Onde a gente vê assim, uma dificuldade. O Brasil, eu acredito que não está preparado para uma ruptura profunda, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa resgatar qual é a exegese em torno de tudo isso, a exegese política em torno disso. Porque ali naquela manifestação, né, óbvio que ocorreram atos ali que a gente tem que lamentar muito, né? Mas essas pessoas que se levantam agora, se dizendo defensores do Estado de Direito Democrático, a gente não pode esquecer que elas também há pouco tempo estiveram presas, né, acusadas de corrupção, foram condenadas em quase todas as instâncias jurídicas. A gente não pode esquecer que essas pessoas figuraram nos jornais, né, mancharam a recente história política, né, seja do partido A ou do partido B, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda, porque senão a gente angeliza um lado, né, que não é tão bonito. O Brasil conhece muito bem, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: esse Estado de Direito Democrático chegou para todo mundo, né? Para o cidadão que mora numa periferia, um cidadão que é da classe média. Esse Estado de Direito Democrático, ele está, a nível de Brasil, globalizado, ou ele é uma coisa paroquial, uma coisa direcionada? A gente tem que fazer essas perguntas, porque daqui a pouco você dizer que você é da ala A ou da ala B, você acaba sofrendo um processo, sendo intimidado, e aí você perde toda aquela gama de se interessar pela pauta política e se perder, né? Nós temos uma legião desencantada com a política, e quando ela vê esses abusos, esses avanços, ela acaba, querendo ou não, se intimidando e deixando essa pauta de lado, né? Veja bem, nós temos aí, está pipocando, né? Acabou o monopólio dos grandes cartórios da comunicação, que era a grande mídia, né? A grande mídia tomou uma posição sistemática no processo político dos últimos anos, mas acabou. A verdade é que a informação está fluindo, e tivemos uma conversa recentemente, você fez até uma observação interessante. Muita informação é informação nenhuma. Porque a gente confunde, né? Você não sabe o que é fake news, você não sabe o que é informação, nem todo mundo tem a predisposição de ficar apurando a procedência de informação, mas pipoca aí nos WhatsApp da vida os videozinhos de 2006, 2013, 2017 da esquerda quebrando o Congresso. Quer dizer que é uma visão um pouco unilateral atribuir a um comportamento que agora é antidemocrático, que é deste.
quando era do outro não era antidemocrático, quando do outro era democrático. Tem até enxertos de vídeos com o Dino, com o ministro da Justiça, defendendo o vandalismo de 2017 como um exercício da expressão democrática. Quer dizer, está confuso, né? No meio disso tudo tem uma sociedade que está achando um tanto quanto surreal todo esse quadro. Todo ataque ao Estado de Direito Democrático deve ser de fato, né, vamos dizer assim, deve criar uma repulsa no seio social, né? O cidadão que vai lá protestar, né, de forma pacífica, de forma ordeira, esse cidadão ele precisa ser ouvido, né? A gente precisa conhecer a indignação desse cidadão. Eu não posso criminalizar essa indignação. Mas esse cidadão não estava se manifestando até a véspera desse evento nas portas dos quartéis? Exatamente. Ordeiramente, pacificamente? Nós vamos chegar lá, Eu até fiz uma brincadeira, né? Se você fizer uma pesquisa, Eustáquio, com essas pessoas que estavam na porta do quartel, nas portas dos quartéis, com 80% dessas pessoas que estavam lá em Brasília, nesse quebra-quebra aí que, querendo ou não, trouxe um ar assim, de desorganização, de desespero, vamos dizer assim, pouquíssimas delas conhecem o que de fato é um regime militar, né, é uma ditadura. Pouquíssimas, elas vão saber explicar o que é, de fato, de verdade, viver sob um regime, né? A gente precisa, Eustáquio, resgatar, e aí eu culpo assim, quem passou pelo poder, não vou dizer o nome aqui, nem A nem B, mas a gente sabe muito bem, né, isso nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, a falta de estímulo de renovar esses quadros políticos, né? A política personal brasileira é muito forte. E aí quando você não doutrina, quando você não ensina e quando você não estimula, você tem um cidadão perdido. Esse cara não foi alfabetizado politicamente, né? Ele só conhece a indignação, ele só conhece a questão, a ruptura com a hipocrisia. Porque quando você olha assim, poxa, eu trabalho 30 dias para ganhar um salário mínimo, né? E o cara trabalha 30 dias e ganha 30 vezes o que eu ganho, né? Não estou querendo aqui criminalizar a política, muito pelo contrário, mas esse cidadão faz uma reflexão. Ele faz. Porque ele começa a materializar o seu ideal de felicidade. A propaganda está ali todos os dias dizendo que você tem que ter um carro bom, um apartamento de frente para o mar, aquela coisa toda. Esse Estado de Direito Democrático não chegou para esse cidadão, né? Todo esse ciclo aqui não chegou a esse cidadão e não vai chegar nunca, né? Nesse sistema nunca. Então, assim, até agora, o que está nas ruas, né, não tirar isso do campo sentimental para o campo prático, a gente vai ter isso tanto da esquerda quanto da direita, né, sucessivamente. Sai o governo de esquerda, né, o governo de direita, a gente vai ter isso aí. Everton, veja bem, o pessoal da imprensa, você tem aqui no Brasil que eu vi a Jovem Pan adotando uma posição muito claramente anti-Lula, anti-esquerda, e, de uma certa maneira, advogando mesmo o governo Bolsonaro, e quase que o resto da imprensa toda contra o Bolsonaro. No jornalismo há uma tese de que a isenção e a imparcialidade é um mito, que é difícil a pessoa ser isenta, porque a pessoa sempre, de uma certa maneira, vai estar sendo orientada pelo seu senso de valores, pelas suas referências, né? Mas a isenção é um mito, é uma utopia a ser perseguida. Olhar as coisas com distanciamento crítico e tentar narrar. Se a gente for olhar com distanciamento crítico, sem correr o risco de estar simpatizando, sem estar flertando com nenhum dos dois lados. Olha bem, nós tivemos uma eleição que envolveu mais ou menos o quê? 120 milhões de pessoas, né? Uma eleição definida por um percentual de 0,9%. Quer dizer, houve empate técnico. Houve um empate técnico. Há um amplo questionamento de uma parte sobre a idoneidade do processo. Uhum. Em si, isso já ensejaria a necessidade de revisar o processo, né? Sem falar se é direita ou esquerda. Sim, mas olha bem, se nós temos uma disputa aqui e você questiona a integridade do processo, é óbvio que o mínimo que tem que se assegurar é o direito que tem de revisar para confirmar. Até porque, se aquele resultado é verídico, não há por que temer, nenhum dos dois tem que temer. Então isso aí realmente criou um clima de exacerbação, de insuflar ânimos,
né? Então, veja bem, nós tivemos aí, até agora nós temos metade da população, o Brasil está dividido, metade da população acha que as eleições não foram corretas, não se processaram com a integridade que um pleito, um escrutínio dessa natureza tem que ser. De outro lado, nós temos também a suspeita lançada por um Supremo Tribunal Federal, que de certa maneira, ele judicializou muito a administração e a política. E a gente se sente o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, quem não se alinha com o lado apoiado pelo Supremo se sente alijado, excluído, refém. Assim, Eustáquio, isso é ruim para o Brasil como tem um risco muito grande, a gente até escreveu sobre isso há um tempo atrás, sobre a politização do direito, né? Aquilo que a esquerda chamava anos atrás, décadas atrás, de judiciamento político, hoje a gente pode chamar de politização do direito, né? Eu acredito que falta um item, e isso numa conjuntura toda, chamada transparência, né? A transparência vai legitimizar, né, o processo, não é isso? A transparência vai legitimizar o governo, seja de esquerda ou de direita. Isso, né? Isso. Se assim, não há o que esconder, por que não mostrar? Exatamente. Então, ou seja, a gente precisa repensar se o processo é bom, como se disse ser bom, se o processo é eficaz, não há nada que seja tão bom que não possa ser melhorado, vamos dizer assim, que não possa melhorar. Então vamos aperfeiçoar esse processo. Vamos incluir cada vez mais fiscais, vamos dizer assim, vamos dar mais luz ao processo, vamos incluir formas onde a gente pode, de fato, assim, fazer uma auditoria, né? Uma coisa aberta, uma coisa que não seja tão difícil. Por exemplo, quando você entra em algum site de transparência de prefeitura para aferir contratos, valores, etc., parece que aquele site foi feito para técnicos do Tribunal de Contas. O cidadão comum não consegue adentrar, abrir os cadeados que tem ali, ele não consegue. Então, ou seja, vamos simplificar esse processo para que haja uma legitimização maior, né? Isso vai dar tranquilidade a quem perdeu, porque ele vai ter certeza que ele perdeu, e vai dar segurança para quem ganhou. Esse vai poder governar, não, eu ganhei, eu de fato, né, tá aqui, tá provado. Eu não vejo nenhuma dificuldade de se lançar mais luz e dar mais transparência ao processo, para que a gente não viva, né, nessa polarização tão louca, né, onde um acusa o outro. Olha, você fez isso, você teve vantagem aqui, usou a máquina para isso. O uso da máquina é um negócio assim, a gente não pode ser bobo. Quem é que não usa a máquina? Né? O uso da máquina existe. Agora, quais são as formas de se usar essa máquina? Não é isso? Então a gente tem que, vamos dizer assim, dar uma repensada, né, em torno desse processo, porque acredito que falta alguns ajustes para que a gente não tenha nenhuma dúvida que de fato ocorreu isso naquelas eleições, e nas próximas também serão assim. A gente não vai ter nenhuma suspeição tão grande, para que o país em si né? O país está parado. As pautas que a gente precisa de fato tocar, elas estão paralisadas por causa de um processo que parece que não vai terminar nunca, né? O Brasil tem primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, quarto turno, quinto turno e sucessivamente. É um negócio interessante. A presença hoje do analista e cientista político, o Everton Santiago, a gente volta já. Voltamos com a presença do analista e cientista político Everton Santiago. O Everton, a gente está percebendo um clima de medo muito grande. Parece que todos os jornais, principalmente os jornais que hostilizavam o presidente Bolsonaro, eles são obrigados a falar que as manifestações foram são antidemocráticas e que os manifestantes são terroristas. Eu acho que não constatar isso também é uma hipocrisia. Eu acho que é uma hipocrisia não constatar, e certamente esse programa pode ser pego, pode ser mandado para Brasília, né, o Xandão pode ver, mas eu acho também uma hipocrisia não constatar que, por exemplo, interessante que a campanha de um não pode falar ex-terrorista, mas de outro pode falar em genocida. Ou seja, nós estamos vendo estado de exceção no Brasil, não estão? Ou não estão? Sem brincadeira. Eu não estou vendo muita diferença do período militar, quando se tinha medo de falar certas coisas. Agora tem que estar com medo. Está vendo um medo coletivo de falar, porque não há limites para o
o discricionarismo do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda, porque senão a minha opinião ela vai virar crime. Isso. Né? E o direito de expressá-la vira crime também. Por exemplo, a gente conhece alguns políticos que, se você escrever alguma crítica, que seja simples, ele vai lá e te processa, confunde, né, vamos dizer assim, aquilo que é pensamento, aquilo que é crítico, e isso faz parte de todo o universo, o arcabouço político. Então, assim, a gente percebe que parte da sociedade ela está intimidada, né? Não podemos afirmar que seja uma vara de marmelo, mas a gente está vendo aí uma caneta dura, né? Se você, vamos dizer, você foi enquadrado dentro dessas opiniões contrárias, parece que você de fato... Mas nós temos... Vamos colocar da maneira que talvez a gente tem que respeitar os temores, os receios naturais. Vamos colocar, nós temos um ministro que se eleva acima dos outros e está acusando, está julgando. O que está acontecendo no Brasil? Na boa. Aí a gente fica com a expectativa seguinte: nós temos uma cultura presidencialista. Esse presidencialismo vai até em todos os setores da vida brasileira. É o presidente da empresa, é o governador do estado, é o prefeito. A gente tem esse culto ao chefe do executivo. A figura, né? A figura da paternal, né? A figura patriarcal ou paternal do presidente. Aqui no Brasil também tem essa questão do presidente. A gente sabe que um congresso bom enquadra um presidente ruim. E um congresso ruim atrapalha um presidente bom, né? Então a gente sabe o seguinte também, que aquele movimento estava nas portas dos quartéis, era desejável que fosse de fato feito no Congresso, não com vandalismo, não com desrespeito ao patrimônio público, mas fosse se manifestar nas portas do Congresso. Então, a gente fica sem respostas objetivas, exceto se você cair no discurso sectário de esquerda e direita. A gente fica sem respostas direitinho. A gente imaginava que a partir de outubro o perfil moderado ou conservador do Congresso sinalizasse para o fato de quem quer que fosse o presidente da República, nós teríamos um Congresso que não permitiria que a situação descambasse no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, sobre esse Congresso pesa a suspeita de que o Centrão está ali. E o Centrão adora a oração de São Francisco. É dano que se recebe. Quer dizer, nós estamos assim, se a gente quer cair da frigideira, a gente corre o perigo de cair no fogo, né? Isso que nós estamos assim, né? Essa reformulação, né, que a gente tanto luta e prega, que você até disse muito bem, é uma utopia, né? Apesar de ter muita gente que diz que o que nos move é a utopia, é o que nos arrasta, né, para frente. Exatamente. Assim, eu acredito que a gente vive numa república, né, e a gente precisa separar muito bem o que é república, né? Nós temos 3 poderes constituídos, consolidados, né? Essa harmonia entre os poderes, ela é muito benéfica. Agora, quando a gente tem um poder se sobrepondo sobre o outro, a gente promove um desequilíbrio muito grande. Essa república começa a ficar, né, a sofrer algumas cisões aí que a gente fica meio preocupado. Por exemplo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, é uma opinião minha como cidadão. Quando o Bolsonaro quis nomear, por exemplo, um subintendente da Polícia Federal, acredito que foi no Rio de Janeiro, e o STF não deixou porque parece que era amigo do filho do presidente, a gente vê que há uma interferência, né, há uma politização desse direito e que a gente fica assim, vem cá, o presidente ele foi eleito para nomear livremente, ou esse parágrafo foi suprimido, enfim, a gente fica meio perdido, a gente fica meio, né, órfão, vamos dizer assim. Quem é que de fato é a figura presidencial? Vamos usar um termo pomposo, é exégese idiosincrática do Supremo, né? São exegese idiosincrática, uma interpretação muito peculiar, muito específica e muito de conveniência do Supremo. Agora, eu também acredito, quando o direito se torna um bem particular e um desejo particular, ele se perde, né? Eu posso não ter afinidade com Bolsonaro e nem com Lula,
mas eu não posso também, né, impor sobre eles aquilo que o meu paladar político, o meu paladar do direito, né, eu tenho que separar bem a minha paixão daquilo que realmente é a razão, vamos dizer assim. Né? Ou o que é devido, né? Exatamente. Agora, veja bem, a esquerda tem muito a ensinar a direita, né? Bastante. Muito a ensinar a direita. Principalmente em relação à estratégia. A direita está difusa, a direita está nesse movimento espontâneo, eles acham que basta ser espontâneo, mas não tem uma coordenação, não tem uma estruturação. E a esquerda tem uma competência em construir narrativas que tem que se admirar. Ela sabe construir a narrativa. Constrói, conta a história, repete, cola o clichê, repete. Tinha um tal de Goebbels lá na Alemanha que falava isso, né? Da deficiência da repetição do termo. Exatamente. A esquerda, a gente tem que fazer um breve apanhado histórico. A esquerda, enquanto ela estava nas praças públicas, vamos dizer assim, arrecadando dinheiro, fazendo aquelas gincanas, muita gente achava aquilo puro, achava aquilo genial, romântico. Eu lembro da entrevista do Cazuza, onde o entrevistador perguntou ele sobre as preferências políticas dele, ele falou sobre o PT, ele falou que achava muito bonitinha aquela pureza, né? E dentro desse jogo de pureza, o PT perdeu 1, 2, 3, 4 eleições. O dia que o PT falou assim, olha, eu preciso acordar, eu preciso contratar um marqueteiro, eu preciso mudar essa roupagem minha aqui, porque senão eu não consigo. E aí sim, se contratou um marqueteiro, se pragmatizou, se neopragmatizou, né? Começou a fazer algumas sessões que não fazia, né? Enfim, dentro ali do seu escopo político, partidário e ideológico. E aí o PT sim conseguiu, né, em 2002, elegendo Lula. E a gente até fez aquele paralelo em relação ao José de Alencar, né? Antigamente chegou a ter uma chapa Lula e Brizola, né? Quem podia imaginar que um dia tem uma chapa Lula e Zé de Alencar, né? Então, assim, o PT compreendeu como é que é o jogo, se maestrou nisso, né? Se doutorou. E se pragmatizou. Né? Essa direita que nasceu, vamos dizer assim, e nasceu de uma forma muito desencontrada. Saiu do armário agora. Né? Exatamente. Né? Ela vai precisar, sim, de uma coordenação. Caso contrário, ela vai ser uma vítima, né? Uma presa muito fácil, né, de ser desconstruída. Agora deixa eu fazer uma leitura bem dispersada, específica. Né? Bem específica, o Everton, que é o seguinte. Nós temos aí, vamos colocar, sei lá, uma estimativa de 60 milhões de eleitores do Bolsonaro, certamente, talvez 35, 40 milhões eram eleitores do Bolsonaro e 20 ou 15 não queriam Lula apenas. Imagino que haja uma... Entendeu? Ou seja, a direita é maior do que o bolsonarismo. O bolsonarismo não é do tamanho da direita. A leitura que eu faço é essa. Da mesma maneira, a esquerda, você tinha aí os votos de Lula, tem muito voto anti-Bolsonaro que propriamente voto em Lula, né? O Bolsonaro, em 2018, talvez contestando aquela pauta velha, aquelas pautas frias do PT, ele foi o novo, ele que confrontou o petismo e o que ninguém mais fez, ele fez para derrotar o petismo. De uma certa maneira, ele fez a travessia de 4 anos, fustigado por toda a narrativa, prejudicado também pelas suas próprias atitudes, muitas vezes pelas suas próprias palavras, mas ele não foi o Jair Messias, né? Ele foi só o Jair. O Messias talvez viria depois dele, porque ele foi o precursor de uma onda de direita que pode vir agora, através de um Tarcísio, através de um Romeu Zema, né? Eu acho que nós temos aí uma eleição municipal no meio do caminho, né? Sim. Como é que você vê isso? Então, faltou ao Bolsonaro, na nossa visão, um projeto político. Não é isso? Faltou pensar política não só em 4 anos, mas em 8 anos, 12 anos, 14 anos. Longo prazo. Exatamente. Então, a gente via que tinha um núcleo político muito frágil, muito fragilizado, até mesmo com algumas figuras que, querendo ou não, fizeram parte de outros governos. Isso não agradou muito essa ala mais radical, né? Então, assim, essa direita que hoje está aqui, né, vamos usar essa expressão órfã, ela precisa de um líder, ela precisa sistematizar o que ela realmente quer, pavimentar o seu caminho, pensar, porque senão, que ela vai se tornar, sim, de fato, uma presa fácil,
né, um obstáculo muito fácil de você retirar do seu caminho. Porque a esquerda sabe fazer isso muito bem, a esquerda pensa política, a esquerda tem projeto político, tanto é que Lula voltou, né, depois de passar por um período preso, Lula volta e volta como presidente. Lidera uma coalizão da esquerda. Exatamente. Então, assim, as eleições de 2024 agora, as eleições municipais, elas serão assim, um termômetro essencial, primordial para aquilo que vai acontecer daqui a 4 anos. Né? E certamente o PT tem estratégia, a esquerda tem estratégia para ocupar espaço que eles perderam, né, onde eles foram varridos das eleições municipais de 2016, né, e 2020 também. Então, essa reconstrução, essa volta, vamos dizer assim, tanto em relação à esquerda e à direita, ela vai se passar por um núcleo estratégico. Caso contrário, vai ter um empate aí vamos dizer assim, de falta de projeto, né? Essa é a grande realidade. Se não tiver projeto, vai ser muito difícil. Quero agradecer, Everton, sua presença aqui de novo, compartilhando conosco sua percepção desse momento tão tenso e tão, de uma certa maneira, triste na nossa realidade política. De fato, eu agradeço novamente, o convite. Eu acredito que o Brasil não pode parar por causa dessas pautas, né, ideológica, por causa dessas paixões, essas inflamações. Existem pautas urgentes, né, que precisam ser analisadas, né, que precisam ser, vamos dizer assim, explanadas, explicadas, né, as pautas sociais, porque parar o país, a máquina pública já é muito cara, né, a burocracia ela tem um custo muito alto, mas parar o país todo, né, por causa de um revanchismo A ou B, obviamente a gente não pode aqui menosprezar os acontecimentos né, em relação à depredação do patrimônio público, os ataques, né, ao patrimônio público, etc. Mas a gente tem pautas urgentes, né, pautas sociais. Nós temos um apartheid moral e social que precisa ser tratado nesses 4 anos. Porque, caso contrário, o Brasil vai continuar nessa vocação de sempre se repetir de 4 em 4 anos. O Brasil tem essa vocação, né, de andar um pouquinho, voltar, né, anda 2 passos, volta 3, anda 2 passos, volta 3, principalmente quando o assunto é político. Hoje a presença do analista, do cientista político Everton Santiago. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.